E se tinha uma coisa que o Mombrana era cauteloso, cuidadoso, zeloso, era com a sua palavra. Ele não falava se ele não tivesse a direção de Deus para falar. Aquela menina, aquela garotinha, trouxe um sonho para ele. E queria que o Mombrana interpretasse o seu sonho. O Mombrana sentou com ela e falou: ó, querido, eu não tenho interpretação, mas eu vou orar. Se Deus me der a interpretação, eu trago para você. E passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ela veio a menina de novo. Mombrana, o senhor já tem a interpretação? Não tem, querido. A menina ficou triste, abatida. Aí sentou com ela e falou: querida, seus pais me assistem. Seus pais são meus amigos. Seus pais confiam em mim. E eu não gostaria de falar algo para você que fosse uma decepção para os seus pais. Mas se realmente Deus me mostrar, eu te digo. Era uma criança, era uma menina. Eu podia ter inventado qualquer coisa para agradar aquela menina e se livrar dela, das cobranças dela. Ele disse: não, querido, Deus não me falou, Deus não me respondeu. E no calor da emoção, no fogo da emoção, acabamos falando uma coisa sem convicção, sem a direção de Deus. Fazemos profecias que não se cumprem. As pessoas estão nos observando. As pessoas estão nos ouvindo falar. Quantas pessoas nós temos decepcionadas neste mundo, na nossa nação? Milhares delas que foram levados por tempestade emocional. Pregadores em cima do púlpito, trazendo coisas para as pessoas sem a convicção de Deus naquilo que eles estavam trazendo. Hoje estão jogados, eu não creio mais nada, eu não creio mais ninguém. E nós, às vezes, entramos em dificuldade, queremos restaurar a pessoa de volta. Por que a pessoa foi embora? Por que aconteceu isso? Mas nós não sabemos que nós expulsamos as pessoas da igreja com os nossos comportamentos, com as nossas falas, com as nossas mensagens fabricadas dentro de um quarto, dentro de um escritório. O Mombrana chega de viagem na sua congregação, ele sente falta de uma família. Ele vai até o irmão e pergunta por aquela família. O irmão virou para ele e disse: ela foi comer, eles foram comer com as galinhas. O Mombrana disse: mas como assim, irmão? Foram lá para a igreja de Júnior Jackson. O Mombrana disse: você deveria ter vergonha com o que você acabou de falar. Eles não são galinhas, são nossos irmãos. Júnior Jackson é meu irmão, é meu amigo, é meu irmão e é meu amigo. E quantas coisas nós temos ouvido eles falarem de nós? Pior do que aquilo que aquele irmão falou para o Mombrana. Isso, erva daninha, câncer, diabetes. E as pessoas compram a ideia do seu líder. O que eles falam, o seu povo prossegue falando. A forma que ele pensa, o seu povo também começa, caminham pensando, agindo da mesma forma. Agora, se só porque aquele irmão chamou o grupo de irmão Júnior Jacques de Galinha, o Mombrana
falou para ele que ele deveria ter vergonha, o que ele diria para nós hoje, chamando o nosso irmão de ismo? Mas nós nos colocamos acima do profeta. As nossas mensagens estão acima das mensagens do profeta. E o profeta não tinha uma mensagem. Ele trazia a mensagem de Deus e entregava para a igreja. Então a mensagem do irmão Branham, quando nós subimos no púlpito e pregamos ela, nós não estamos pregando a mensagem do irmão Branham. Nós estamos pregando a mensagem que o anjo trouxe para o irmão Branham. Essa mensagem não é do irmão Branham. E se o irmão Branham nunca chamou ninguém de ismo, se o irmão Branham nunca chamou grupo de nenhum, de erva daninha, câncer, diabetes, por que nós achamos na autoridade de chamar? Eu não tenho simpatia para com o homem, e aquela falta de empatia minha para com aquele homem nos transforma em inimigo. Aí nós começamos a criar dificuldades uns entre os outros. Não é bem-vindo no nosso meio, não é bem-vindo na minha igreja, não é bem-vindo na minha casa, não é bem-vindo no meu companheirismo. O irmão Branham, ele estava na sua jornada. Ele era um patrulheiro e ele entra em um campo, ele encontra um cordeirinho enroscado no arame, todo ferido, todo machucado. E ele disse: se nós não tivéssemos salvado aquele cordeirinho, logo os urubus, os corvos começariam a comer os seus olhos, estraçalhar o seu corpo. Ele disse: mas eu fui lá, tomei aquele companheirinho nos braços. O irmão Branham disse: ele nunca tinha estado nos braços de um ser humano. Ele não mordia, ele não dava coisa, ele não berrava. E ele colocou a sua cabecinha no meu peito, como se estivesse agradecendo. Aí o irmão Branham disse: logo mais acima na montanha, eu avistei um rebanho. E eu fui lá e eu coloquei a sua mãe, e ele correu para a sua mãe, e a sua mãe veio correndo para ele, e ficaram os dois juntos. Quer dizer, agradecendo a Deus. Mas hoje, quando nós vemos o nosso companheirinho, e olha que era um cordeirinho, não era uma ovelha, era um cordeirinho. Quando nós vemos hoje o nosso companheirinho lá enroscado nas aranhas, nas teias de aranha, nos arames falpados lá, não temos a sensibilidade de ir lá desenroscar o nosso irmão e colocar ele de volta junto com o rebanho. E o rebanho não podia socorrer ele, o rebanho não podia salvar ele. O rebanho foi embora. Montanha acima, e ele ficou lá enroscado para morrer. Mas foi necessário que viesse uma mão humana salvar ele daqueles arames, dos perigos de ser comido por aqueles corvos, por aqueles urubus. E levaram ele de volta para o companheirismo junto com seus companheiros. E nós refutamos, excluímos o nosso companheiro do nosso companheirismo, pensando que nós somos melhor do que ele. Só porque ele não é do nosso tabernáculo.